Antes de nós passarmos às perguntas que já estão formuladas por escrito, como tinha sido estabelecido, eu tenho a impressão que seria merecido ao trabalho dos expositores que o Instituto Crack Nem Pensar, a Associação dos Juízes, no caso específico, fizesse uma oferta, um oferecimento aos conferencistas pelos belos trabalhos apresentados. Por favor, jornalista Joabel Pereira. As questões são muitas. Na medida do possível, vamos tentar englobar em uma resposta, talvez 2 ou 3 indagações. Tá, pois não. Vamos iniciar com o professor Luiz Flávio. A pergunta é a seguinte, professor Luiz Flávio. A ponte da reforma socioeducativa, como é que é possível estabelecer políticas públicas em que, quando vivemos num governo corrupto, qual seria o caminho a percorrer e por aí vai a pergunta. Bem, vamos lá. Os países que saíram do atoleiro que nós nos encontramos, qual seja o da desigualdade violenta e brutal que nós temos no país, uma das piores do planeta, seguramente uma das 10 piores do planeta, segundo um estudo recente da USP. Isso é cultural. Desde 1500 nascemos desse jeito. Toda a riqueza é canalizada para alguns poucos. Eu aqui não tenho nada a ver contra rico. Não tenho nada com problema de rico. Tem ricos maravilhosos e que geram empregos e que usam o seu dinheiro bem. Não tem problema. O problema é a concentração excessiva da riqueza, a não distribuição. E aí resta o problema. E o que vai fazer, então, com aqueles que estão na miséria? Este é o grave problema. Há uma linha econômica hoje forte no mundo que diz que esses da miséria têm que efetivamente, se morrer, morreu, eles são desprezíveis, que 20% é o que nós queremos como consumidor, e o restante de 80% não, são inúteis, quanto mais cedo morrer, melhor. E há outros modos de ver o problema, dizendo, não, vamos incluir mais gente, porque a gente tem um capitalismo mais forte e distributivo. A Escandinávia optou pelo capitalismo distributivo. Então, ela cobra altíssimos impostos, mas dá saúde, educação, transporte público, educação de qualidade. É uma opção que o país faz. Eles fizeram essa opção. Aí você pega a Coreia do Sul, está na mesma linha, Japão está na mesma linha, a Alemanha está na mesma linha. Todo mundo tem qualidade de vida. Pouquíssimos miseráveis. Miseráveis sempre haverá. De outro lado, tem países que dizem, não, deixa um monte de miserável aqui, a gente concentra a renda, porque está bom para nós que estamos ganhando, e então, se para nós está bom, para os outros também está bom. Nós estamos no segundo grupo, esse é o problema. Então, o problema é de raiz, o problema nosso é de raiz, é desde a nossa raiz. Há um autor agora, um economista,
Piketty, que acaba de escrever um livro, chama O Capital no Século XXI. Eu, aliás, já tinha lido várias partes em inglês, e agora aqui hoje, no aeroporto, já está em português, já peguei, já está aqui na minha bolsa, o livro, está aqui. E ele demonstra, com 3 séculos de pesquisas, desde o século XVIII, o quanto que este modelo que está vigente hoje, ele é muito concentrador. Então, ele não é anticapitalista. Ninguém mais está falando em comunismo, isso já está morto há muito tempo. Não é mais a forma de criar uma sociedade. Já testou, não funcionou. Já testou, não funcionou. Então, ele diz, não, eu não sou marxista, não sou nada de comunista, só que este capitalismo que está aqui precisa distribuir um pouco melhor. Se não distribuir, ele diz, há risco de grandes revoltas sociais. Há risco de grandes revoltas sociais. Chegou um momento que o pobre diz, bom, já vou morrer mesmo amanhã, então hoje eu já vou quebrar algumas coisas. Esse é o problema. Então, a pergunta, então, me conduz a isto que é uma análise mais econômica da questão, né? Agora, limitando aqui ao problema concreto, eu não falei nada na minha exposição, não deu tempo, mas o grave problema hoje de querer controlar duramente toda a história das drogas é que hoje você compra as drogas em qualquer site de internet, entrega na tua casa. Quem fez esse teste agora, mês passado? Um promotor público, promotor de justiça, lá de São Paulo, do Fórum Criminal de São Paulo, da Barra Funda, que está designado para investigar as drogas vendidas pela internet. Ele diz, eu vou começar comprando. E ele comprou no site americano, comprou maconha e comprou outra substância, pentedrona, maconha sintética e pentedrona. Ele comprou no site, rigorosamente no prazo, sem nenhum problema de entrega, sem atraso. A droga foi comprada no site americano, foi postada em Fortaleza, chegou no Fórum Criminal pelo SEDEX, e ele fez uma audiência pública para dizer, gente, chegou um grande presente, e eles convidou jornalistas para ver. Claro que ele queria mostrar a facilidade com que se compra. Então, hoje, controlar essa história das drogas é complicadíssimo. Se antes já era, imagine agora que você compra drogas com essa facilidade incrível. A FBI fechou um site. Aí, há 2 formas de você comprar hoje, na internet. Você compra por um site ostensivo, aberto, da vida, ou você vai para a Deep Web. Deep Web é a web que está debaixo, que ninguém consegue transitar por lá, só se você que quer. Você vai na Deep Web, e ali na Deep Web, ela é 400 vezes maior que a web que nós usamos no mundo. Nós usamos uma web que é infinita. A Deep Web é 400 vezes maior. Você vende de tudo. Tudo. E aí, tudo. Quer comprar? Qual arma que você quer comprar na tua vida? Você acha ali. Qual substância entorpecente você quer comprar na tua vida? Você acha ali. Tudo, tudo. Compra e te entrega na tua casa. Qual é a garantia? Anonimato. Anonimato de quem vende, você não sabe quem está vendendo. E anonimato seu, porque seu nome não aparece em lugar nenhum, que você usa pseudônimo. E mais o anonimato. Se você quiser ser anonimato total, e é o que se faz na Deep Web hoje, compra tudo, porém compra com a Bitcoin. Você compra com a Bitcoin, que é hoje uma moeda paralela, que você compra, tem lugares que vende, aqui em Porto Alegre tem, São Paulo tem. Você vai e compra uma Bitcoin, está custando hoje cerca de R$900, cada Bitcoin, hoje. Todo dia tem mercado, igual dólar, sobe, desce. Aí você compra uma Bitcoin, compra tudo que você quiser com Bitcoin. Aí não aparece nunca o teu nome. Nunca, jamais aparece quem comprou aquilo ali. E te entregam na tua casa. E com regras de garantia do consumidor. É melhor do que o Código de Consumidor nosso. É porque claro, o jogo do bicho continua vivo até hoje, por quê? Que eles cumprem rigorosamente o que está prometido, que o dia que não cumprir, fecha o jogo do bicho, por falta de desconfiança. Então não pode ter desconfiança na rede paralela da Deep Web, onde você compra tudo, não pode ter desconfiança. A desconfiança que existe é nas redes existentes, por exemplo, frente ao governo, aí nós estamos desconfiados. Mas
a lista não pode ter desconfiança, senão matou o negócio deles. Sabe quanto faturou a Road City? É um portal que foi fechado pelo FBI. E 2 meses depois, reabriu. Silk Road 2.2, reabriu 2 meses depois. Que é o mundo da tecnologia, me permite tudo isso. Fechou 2 meses depois. Fechou com 18 mil produtos à venda. Reabriu com 36 mil produtos à venda. Sabe quantos mil produtos tem hoje à venda, em agosto desse ano, na Deep Web? Deep Web tinha 66 mil produtos à venda ilícitos. O que você pensar no mundo de ilícito, tudo está vendido pela Deep Web. Tudo. E te entrega na sua casa. E o promotor recebeu no fórum. Mostrou para os jornalistas, tudo. Então, em síntese, como é que nós vamos controlar esse negócio? Daí a importância. Claro, alguma coisa tem que ser feita. É só enfiar a informação na cabecinha do menino. Não tem como. Não tem como. É enfiar a informação na linha aqui da professora Alma. Nós temos que tomar consciência. Fumar é uma desgraça, me dá câncer, não vou fumar. Essa raio dessa droga é uma desgraça, não vou fazer isso. Questão aí de hombridade, de você tomar as decisões da sua vida. Agora, de 3% a 5%, sempre usou e sempre vai usar, segundo a ONU, drogas. 3% a 5% da população. Sempre usou, sempre vai usar. Não tem como acabar o usuário. Mas vamos conviver com eles, então, de uma maneira, pelo menos, inteligente. Ou seja, que não saia doido por aí matando a gente. Né? Mas a notícia que eu queria dizer para vocês. Compre pela Deep Web. Anonimato, Bitcoin, e acabou. Nunca ninguém vai te descobrir. Jamais. Jamais. Tá. Obrigado. Na questão do usuário, ainda tem uma pergunta endereçada ao deputado Osmar Terra, por parte do Observatório de Segurança Pública de Canoas, senhor Jardel. Ele diz que, com o aumento de números de licença de saúde, será que isso não diz respeito à legislação de 2006, que tirou o usuário de drogas mais do âmbito do direito criminal para estabelecer mais uma visão de saúde? Se isso teria motivado o aumento de usuários de drogas a partir de 2006, deputado? A experiência que o Dr. Flávio tem e acho que isso realmente leva a determinadas conclusões, essa visão de mundo que o Dr. Flávio tem. Eu só considero algumas coisas. Assim. Primeiro, eu tenho o hábito de sempre que eu vou para a Câmara, eu estou morando em Brasília, então, cada vez que eu vou, cada vez que eu volto, eu fico ouvindo a rádio. A CBN é muito comum entrevistar especialistas. Né? Tem especialista para tudo hoje no Brasil. Né? O cara quer ter razão. Não, o especialista falou sobre isso, um especialista e tal. E eu ouço assim, o pessoal discutindo o transporte urbano, e aí termina sempre com uma frase assim, não, o problema é educação, tem que mudar a educação, senão não vamos resolver isso. Aí outro dia estavam discutindo a questão de conflitos agrários, o problema é educação. Né? Educação, senão nós não vamos resolver isso. Tudo é educação, é óbvio. Né? Ninguém aqui pode contradizer uma coisa dessa. Tudo é educação. Se tiver um povo muito bem educado, vai ter menos problemas, é óbvio que vai ter menos problemas. Mas nós não estamos discutindo, queremos uma solução a curto, a médio e a longo prazo para o problema. Nós não podemos só ficar pensando no longo prazo, senão não vamos... Quantos vão morrer até lá? Quantos vão se drogar e ficar com doença crônica para o resto da vida até lá? Quantos milhões? Nós já estamos aí batendo nos... Segundo aquela pesquisa da Fiocruz, que é uma pesquisa muito mal feita, eu quero dizer de público aqui, porque eu cobrei publicamente 3 anos, a pesquisa que leva 3 anos para ser feita, e feita daquela maneira, com aquela metodologia, é lamentável que a Fiocruz, que deveria ser o centro da ciência brasileira, esteja tão mal administrado como está hoje. Mas, de qualquer maneira, e custou 8 milhões de reais uma pesquisa. Levou 3 anos para fazer e deu um resultadozinho desse tamanhozinho, com números equivocados, na minha opinião, porque as pesquisas da Unifesp, pesquisas até do IBGE, que abrange uma população muito maior, dão um resultado muito diferente do que dá a pesquisa da Fiocruz. Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo um universo aí de milhões, no mínimo, usuários de crack hoje,
deve estar na casa de 1 a 2% da população brasileira. Estou falando de 2 a 3 milhões de usuários de crack. Né? No mínimo. Aqui no Rio Grande do Sul é esse percentual para mais. Né? E isso, que pergunte aos prefeitos. Pergunte aos prefeitos, porque como não tem pesquisas adequadas, e a Fiocruz, que devia ser uma referência nacional, não é, na minha opinião, né? Perguntem aos prefeitos, que eles vão dizer para vocês a quantidade de gente que tem no município deles. Né? Não tem um município brasileiro que não tenha usuário de crack. Nenhum. E as tribos indígenas, quase todas, já têm cracolândias. Então, é uma disseminação epidêmica. Por uma particularidade, o Brasil é o país que tem fronteira com todos os produtores de cocaína. É o único país do mundo que tem essa peculiaridade geográfica. Né? Nós, na Câmara, quando nós fizemos esse projeto de lei, não saiu da minha cabeça. Assim, eu fiquei pensando em casa de noite e escrevi o projeto de lei. Aliás, eu quero escrever um livro também, viu, doutor Flávio? Eu também estou escrevendo um livro sobre esse assunto. Né? Mas não saiu de uma noite mal dormida. De conhecimento. Mal não faz. Não, com certeza, com certeza. Eu quero dizer só que isso foi um trabalho que nos levou, durante 3 anos, a viajar, a visitar os países que têm experiências interessantes, países que não têm experiências interessantes, países que produzem cocaína, os países que produzem maconha. Nós visitamos, fomos ver a situação. Eu quero dizer para vocês que 90% da cocaína que circula aqui vem da Bolívia. Não é da Colômbia nem do Peru, é boliviana. Né? A Bolívia é um narco-estado disfarçado. O presidente da Bolívia é presidente da Federação dos Cocaleiros. Né? E uma área de 10 mil hectares na Bolívia é suficiente para manter o hábito cultural, entre aspas, que eles têm de mascar coca, chá de coca, essas coisas todas que tem lá. Só que eles plantam 50 mil hectares. E é uma cocaína transgênica, é uma cocaína que dá várias safras por ano, quando até 10 anos atrás só dava uma safra. Então, nós estamos sendo inundados pela cocaína boliviana e o governo não faz nada. O governo não tem um gesto de pressão em cima do Evo Morales, né? Que está recuperando, acho que até em parte da recuperação da economia da Bolívia tem a ver com a venda da droga, né? Generalizada. Na América, ele abastece toda a América do Sul. É a Bolívia que abastece. A Colômbia está conseguindo ainda superar algumas coisas, está diminuindo a área de plantio, substituindo por cacau e bambu, e eles subsidiam o plantio de cacau e de bambu, conseguem arrumar as empresas para comprar e pagar bem por aquilo, e isso está fazendo com que o plantador, que é o cara que ganha menos na cadeia, né, o plantador troque a coca pelo bambu e pelo cacau. Então, eu conheço essa realidade. O Brasil é o maior. O único reparo que eu tenho, a doutora Alba tem uma filha neurobióloga, e eu achei fantástico o resumo que ela fez da parte biológica e do funcionamento das drogas. Mas o único reparo que eu tenho a fazer na fala dela é que o Brasil já é o maior consumidor de crack do mundo, disparado na frente dos americanos. Disparado. São dados da ONU-DOC, da Organização da ONU para Combate ao Crime e às Drogas. Já é disparado o Brasil o maior consumidor de crack, e dá em pouco tempo a cocaína junto aí também. Que o crack não é tão barato assim. As pessoas acham que o crack é mais barato que a cocaína. É barato uma dose. Mas quantas doses de crack uma pessoa o dependente usa e quantas doses de cocaína ele usa? Ele usa muito mais doses de crack por dia do que de cocaína. Então, o preço acaba se equivalendo quase. Né? Então, como ele não consegue trabalhar, ele não consegue ter renda para comprar aquela droga, na quantidade, na fissura conforme o desejo que ele tem, o desespero que ele tem para comprar, ele acaba ou roubando, o latrocínio aumentou muito nos últimos anos, né, para conseguir o dinheiro, ou ele vende o corpo. Naquele gráfico que eu mostrei para vocês, metade dos mortos nos primeiros 5 anos dos usuários de crack, metade é por doença, e a principal é a AIDS, né? Porque ele vende o corpo para conseguir a droga, né? Seja homem ou mulher, ele vende o corpo para conseguir a droga. E a outra metade é violência, de diversas formas, né? De diversas formas. Mas o que eu queria chegar é o seguinte: nós temos uma emergência, nós estamos numa epidemia, minha gente. Quando tem uma epidemia, por exemplo, a epidemia da gripe A, o pessoal aqui acompanhou, eu era o secretário na época, o que nós fizemos? Nós estávamos diante de um vírus que nós não sabíamos
a capacidade dele de destruição, que era novo, que veio pela fronteira da Argentina, porque a dona Cristina Kirchner, lá na Argentina, para não perder uma eleição, ela escondeu que estava com a epidemia, ela só revelou depois que saiu o resultado da eleição. Então, quando nós subimos, o vírus já tinha entrado no Rio Grande do Sul, sempre pelo caminho dos caminhoneiros. Entrou. Em um dia, mais de 200, 300 pessoas entravam em insuficiência respiratória, por dia. Um quadro grave. Nós tivemos que, em menos de um mês, aumentar em 30%, 40% os leitos de UTI do Estado. Nós derrubávamos parede nos hospitais, tudo a toque de caixa, comprávamos os equipamentos, entregávamos para os hospitais, botamos tenda na frente do hospital de clínicas, nós tivemos medidas heróicas de emergência para dar atendimento à epidemia. A epidemia das drogas não é diferente. A epidemia das drogas tem uma fase de ascensão que nós estamos vivendo agora, que já está durando bastante tempo, porque não tem medidas nenhuma do governo para enfrentar isso de maneira adequada. Então, nós estamos vivendo uma epidemia. É como a epidemia viral. Quanto mais vírus tem no ambiente, mais gente doente tem. Quanto mais gente oferecendo droga na rua, mais gente doente terá. Não tem outra regra para isso. Não existe, ninguém inventou nada diferente. Não tem uma experiência no mundo e que, liberando droga, melhora a saúde pública e melhora a segurança da população. Não existe. Vamos discutir. Vamos discutir. Não, eu tenho os dados de Portugal. Não existe, não existe. E eu discuto, nós fomos a Portugal, doutora Alba, e visitamos e temos as informações todas, inclusive do governo português. Então, o que eu quero dizer é que não existe, infelizmente, existem medidas que são imediatas e medidas que são a médio prazo. Acho que a educação é a grande medida a longo prazo, para tudo. Não é só para a questão das drogas, é para tudo. Agora, a curto prazo, o que nós vamos fazer? Vamos esperar que um dia tenha uma educação muito boa no Brasil e tal, vamos deixar as crianças morrer? Vamos deixar os nossos meninos morrendo das cracolândias? E vamos ficar impassíveis em relação a isso? Vamos dizer, não, mas isso ele tem o direito de se drogar, as pessoas têm que ter o direito, a liberdade, porque tem uma corrente que diz isso, né? Inclusive do direito. As pessoas são livres para se drogar, por que nós temos que interferir? É uma decisão delas. Vocês acham que uma pessoa que está intoxicada por uma droga, que muda as conexões do cérebro, que altera o funcionamento do centro de recompensa cerebral de uma maneira brutal, tu acha que essa pessoa tem capacidade de discernir alguma coisa? Ela não tem capacidade de discernir. Aquele sujeito que matou a mulher e incendiou os 2 filhos pequenos, ele não tinha capacidade de discernir nada. Ele precisa de ajuda, eles precisam de apoio, eles precisam de tratamento, eles precisam de... O meu projeto de lei não é um projeto para prender traficante. Meu projeto de lei é um projeto muito abrangente, que trata de tudo, inclusive do sistema dos conselhos, da responsabilidade de cada nível de atuação, seja federal, estadual, municipal. Trata da questão do tratamento, como deve ser feito o tratamento, pede protocolos, que até hoje não tem. O Brasil não tem protocolos de tratamento dos dependentes químicos. Vocês sabiam disso? O Ministério da Saúde nunca criou protocolo para dependência química, porque ignora o assunto e porque a maioria da área de saúde mental do Ministério quer liberar as drogas, não quer enfrentar. É muito mais simples liberar do que enfrentar. Posso então, falar? Não, deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar, senão eu perco o embalo falar. aqui, doutor. A senhora vai falar, vai falar. Eu queria dizer ao doutor Flávio também que mudaram muito as leis, a legislação penal mudou muito. E eu acho que até para pior. Mas mudou abrandando as penas, não aumentando as penas. Se acabou com o exame criminológico, se criou o sistema de progressão de penas, se criou uma série de questões nesses últimos anos que o sujeito comete um crime e em poucos dias está na rua de novo. Vai cometer de novo. O exame criminológico, aquele sujeito lá em Louisiana, que ficou 6 anos preso porque tinha estuprado 4 crianças lá, 5 crianças, não sei. Ele fez um exame, ele não fez exame criminológico. Ele saiu da prisão com 6 anos porque ele tinha bom comportamento. Matou mais 6 crianças. Aí matou, não foi só estuprar. Estuprava e matou mais 6. Será que nós não temos um sistema com capacidade de avaliar o risco, inclusive do transtorno mental? Uma pessoa dessa tem transtorno mental grave. O sujeito que comete um crime em cima do outro e tem uma folha policial, de ocorrência policial de 50, 60 agressões, não sei o quê, ele tem um problema.
É transtorno, tem que, de alguma maneira, ser avaliado. Eles não são avaliados, não tem exame criminológico, não tem nada. Se solta as pessoas, se dá progressão de pena para todo mundo. Então, eu acho que nós estamos... Eu não queria entrar nesse assunto, porque eu queria discutir a questão das drogas, mas já que eu fui provocado, eu quero discutir isso também. Essa progressão... Claro que o doutor entende muito mais do que eu disso aí, mas eu como interessado no assunto, sou obrigado a fazer essa reflexão, né? Então, só para responder, a Suécia, doutor, que é uma educação tão avançada, ela tem 3 anos de prisão para usuário. Para usuário, é 3 anos de prisão. O Japão é 1 ano de prisão para usuário. A Coreia prende quem está agora discutindo uma lei para proibir videogame. Porque está morrendo muita gente viciada em videogame. Porque o centro de recompensa cerebral, na verdade, é um centro de sobrevivência. Tudo que é interessante para a sobrevivência ativa a dopamina. Fazer sexo, amor, tudo que prende a atenção, tudo que envolve o risco, aumenta a dopamina e pode causar dependência. O jogo patológico não tem droga nenhuma envolvida. É uma ativação exagerada do centro de recompensa cerebral pelo risco. A pessoa tem o risco de ganhar muito, tem o risco de perder. Aquilo tudo ativa a dopamina. Tudo que ativa a dopamina causa dependência. Né? E muda, só um pouquinho, doutora. E muda a motivação. O centro de recompensa cerebral, faltou aqui na fala da doutora Alba, o centro de recompensa cerebral envolve a motivação. Tudo que nos move para fazer uma coisa e não fazer outra, escolher uma coisa mais importante do que outra, ativa esse centro, que é do centro de recompensa cerebral. A motivação está lá. Quando se altera esse centro, se altera a motivação. Por isso que o usuário de droga não dá mais bola para a família, não dá mais bola para os filhos, não dá mais bola para ninguém. Ele está preocupado só em sentir aquela sensação de novo. Então, eu quero... Agora eu vou caçar a sua palavra. Tá, então, a última frase. Não, eu sou cidadã, eu também tenho direito de caçar a palavra. Tá, tudo bem, então pode falar. Pronto. Não, é um debate que eu estava falando. Eu acho que o assunto é interessante, deputado, e por isso eu oportunizo a mesa. Eu acho que a professora Alba Zanuara também queria se manifestar sobre o assunto, assim como o professor Luiz Flávio. O assunto é interessante, e eu acho que estabelece aspectos muito importantes do que se está a discutir. Por favor, professora Alba, depois o professor Luiz Flávio. Puxa. Ufa. Eu fui provocadíssima aqui, uma provocaçãozinha, provocadíssima. O problema é tratar usuários de drogas como se fosse um ente generalizado. Não é. Foi justamente isso que eu disse para vocês. Todas as pesquisas feitas por cientistas sociais demonstram isso, que é uma gama enorme de diferentes usuários com diferentes relações com a droga e com diferentes relações entre si também. Então, falar de usuário de droga como se ele, comparando, mesmo que subliminarmente, com um serial killer ou um estuprador de criança, isso é um total absurdo. É isso que alimenta o ódio aos usuários de droga. É isso que alimenta. E nós temos que parar de brincar com ódio nesse país. Parar de brincar, porque é esse ódio que está fazendo as pessoas se matarem. É esse ódio que está fazendo as pessoas dirigirem seus automóveis como se estivessem com uma arma, para bater em qualquer pessoa no meio do caminho, sem se importar com as consequências. Temos que acabar com isso. Nós éramos um país considerado do homem cordial. Cadê o homem cordial? Sumiu. Sumiu, gente. Quantas vezes a taxa de homicídio aumentou nesse país? Essa é a verdadeira epidemia. Não é? Há uma contestação enorme em torno do número de usuários de droga nesse país. Há sim. Eu conheço a pesquisa da Fiocruz, eu conheço as pessoas que fizeram essa pesquisa. Elas são pessoas competentíssimas, seríssimas, não é? E não tem por que ficar dessa maneira, dizendo que não presta, não serve, não sei o quê, e vamos olhar apenas um tipo de dado. Não, os dados estatísticos, eles são muito contestáveis, nós sabemos disso. Nós sabemos que há contestação em relação ao número de miseráveis, em relação ao número de pobres, etc., etc. Não vamos ter mais cuidado em relação a isso, mas, sobretudo, não vamos aumentar o ódio nem a discriminação como usuário de drogas, porque isso é um caminho sem fim, que vai nos levar ao desastre.
Professor Luiz Flávio. Matias, fazer a tréplica. A única vantagem aqui de a gente debater com o deputado Osmar Terra é que ele é um parlamentar, ele está acostumadíssimo a essas coisas dentro do parlamento. E assim é no parlamento. Advogado nunca está acostumado com isso. Mas é fácil a gente fazer esse tipo de jogo, de disputa. A disputa aqui é argumentativa. Não temos aqui, evidentemente, não há ódio entre a banca. A banca não tem ódio, evidente. Mas a gente disputa o argumento, né? E o deputado está super acostumado com isso. Então, não há problema nenhum de a gente contrariar as coisas. Por exemplo, a droga é uma emergência. Em 1996, quando foi para botar a lei brasileira aqui em vigor, a droga é uma emergência, a droga é uma emergência, é uma epidemia. Tacou a lei lá, não diminuiu os números. Quando, em 2006, aprovaram a nova lei de drogas, que enfiou agora 150 mil presos, de meninos, normalmente pretos e pardos, pobre, está tudo lá dentro das cadeias. Aí, o que foi em 2006? Gente, a droga é uma epidemia, a droga é uma emergência. A emergência não acaba nunca. Agora eu pergunto para vocês, existe no Brasil alguma coisa mais emergente do que enfiar todo mundo na escola até a universidade? Não tem outra emergência. Não tem outra emergência no Brasil. Não existe. Agora, quer ver o argumento? Que o deputado usou, mas que todo mundo usa. Mas é uma questão só de você perceber a questão. Ó, percebe lá. A educação vai demorar 20 anos para produzir efeito. Não! É amanhã. Enfiar todo mundo na escola amanhã. Amanhã. Ninguém mais na rua. Ninguém na rua. Ninguém na rua. Por quê? Eu não posso esperar 20 anos, o deputado tem razão. Eu vou esperar 20 anos agora para educar esse povo todo, que está ficando tudo doido, maluco, e pela internet a gente mede o grau de doideira do povo. Tá todo mundo doido, gente. O povo tá louco, tá maluco. Não tem, olha, 3/4 do Brasil, 150 milhões, são analfabetos funcionais. Não conseguem ler, e o que lê ele não entende. Ele não entende, e não sabe fazer operações matemáticas mínimas. 150 milhões no Brasil. E a internet está na mão de todos eles. O cara não sabe fazer operação matemática mínima e está doido disputando teorias e teses dentro da internet. Ou seja, não tem maior emergência do Brasil. Não existe que enfiar amanhã todo mundo na escola. Aí se diz, mas custa muito enfiar na escola. Custa muito. Use todos os recursos públicos possíveis, faça um pacto nacional com todos nós, e nós vamos ajudar com dinheiro extra de cada um, conforme o bolso de cada um. Você pode ajudar com R$10, paga 10, eu posso 100, pago 100, outro paga 500, vamos fazer um grande pacto nacional. Não tem mais criança na rua, não tem mais criança na rua. E acabou. Aí, vai ter problemas dentro das escolas, porém, dentro das escolas, aí vai arrumando, a socialização vai melhorando, você vai colocando todo mundo junto, você vai contendo esses ímpetos de violência da garotada, vai se socializando, assim que é socializando. Então não tem emergência maior. E a mais, em 2006 era uma epidemia, o que fizemos em 2006? O que foi feito em 2006? Aumenta a pena. Aumentou a pena do tráfico, que era 3, passou para 5. Era 10, passou para 15. Lotou os presídios. Nós tínhamos, em 2006, 37 mil por drogas. Hoje tem 150 mil por drogas, por causa desse aumento de pena. E aumentou, enfiou lá os negros e pardos, está tudo lá dentro do presídio, tudo pobre, analfabeto. Está tudo lá dentro. E eu pergunto, diminuiu o número de usuários? Diminuiu. Não vai diminuir, porque não é essa a ponte da redenção. A ponte da redenção não é esta do aumento de pena, nem do encarceramento dessa molecada.
que são, evidentemente, problema do país, não há dúvida nenhuma. E a Bolívia produz cocaína, fornece a gente 80%, o deputado afirmou. Perfeito, estatisticamente é isso. Mas isso daí é do tempo da era analógica. Essas informações e essa quantidade de drogas, de cocaína, da era analógica. Você sabe quantas drogas sintéticas foram feitas nos últimos 5 anos? Na Europa, nos grandes laboratórios mais ricos do planeta. Eles estão fazendo tudo droga sintética. Não precisa mais tirar da terra. Não tira mais cocaína da terra, ópio da terra, não precisa mais usar terra. Não uso mais. Uso um laboratóriozinho sofisticado e faz tudo sintético porque a ciência química evoluiu tanto. Eles fabricaram 358 drogas distintas nos últimos 5 anos. Qual o problema? O problema é que a droga que eles fabricam, sintética, que é o que a garotada agora está na onda, é design, droga de design. Eu quero droga de design, não quero outra droga. Quero coisa sofisticada. Então, o que está acontecendo? Não estão na lista brasileira. Se a droga não está na lista das drogas proibidas, então nem sequer crime é. O promotor, esse que importou a droga, o promotor que comprou a droga, ele disse, eu não posso denunciar ninguém por este crime aqui, porque nem crime é no Brasil. Essa droga que eu importei não está na lista da Anvisa. Como não está na lista da Anvisa, ele disse, eu nem posso denunciar ninguém, mesmo que eu ache quem é que me vendeu, que ele diz, nunca vou descobrir, mas se eu achasse, eu não poderia denunciar, porque não é crime. Agora a Anvisa, faz uns 4 meses, 5 meses, a Anvisa botou 21 novos produtos. 21. Produziram 70 nesses últimos 4 meses na Europa. 70 drogas sintéticas novas. Então, em síntese, você relaciona 10, eles produzem 70, porque agora é tudo em laboratório. Não é mais terra, grande terra. Isso tudo ficou analógico. Ou seja, estamos na era virtual. E na era virtual, eu produzo tudo aqui na internet, dentro do meu laboratório, eu faço tudo diferente. Eu uso outras substâncias. Então, esse é o problema. Nós estamos sempre correndo atrás deles. E agora, com a revolução tecnológica e com a globalização, não pegamos mais, nunca mais essa turma. Que eles sempre vão inventar uma droga nova. Sempre vão inventar uma droga nova. E você compra pela Deep Web, paga com Bitcoin, e acabou, ninguém nem sabe quem é você. Nem sabe nem quem é você. E o governo também não controla Bitcoin, porque o Bitcoin não é controlável pelo governo. Nenhum governo do mundo controla Bitcoin. É uma moeda paralela. Então, esse é um gravíssimo problema. Então, essa é a realidade que estamos vivendo. Logo, eu não me iludo. Para finalizar, Suécia pune o usuário, e Japão pune o usuário, só que você vai lá, não encontra um usuário na cadeia. Por quê? Porque Suécia, Noruega e Holanda estão alugando vagas nos presídios para toda a Europa. Que controlaram a epidemia. Controlaram a epidemia, eles tiveram a epidemia. E controlaram, com leis duras. Com leis duras, doutor. Não são as leis duras, doutor. São leis duras. Foi uma escola muito boa que dá consciência para o menino de que eu não devo usar essa desgraça. Isso é uma desgraça na nossa vida. Eu tenho que conscientizar a molecada. Eu tenho que botar na cabeça deles. É o único caminho, é a única barreira que impede você de usar droga. Qual é a barreira que te impede de usar álcool hoje? Qual a barreira que te impede hoje, você chegar na tua casa daqui a pouco, assistir um debate, foi tremendo o debate, estou desolado, vou tomar 1 litro de uísque agora. Qual é a barreira? Qual a barreira? Nenhuma. Só tua consciência. Só tua consciência. Fumar 3 maços de cigarros por dia. Qual é a barreira que existe proibitiva? Nenhuma, só tua consciência. E você sabe que isso é mal para a saúde. Então não tem, gente, não há como fugir disso. Cabeça, educar. Não tem outro caminho que não seja enfiar todo mundo na escola e tirar a molecada da rua, não quero ver nenhum na rua, e tacar lei. Aí sim, doutor, proibir, doutor Omar Terra, proibir criança na rua desacompanhado. Acabou, está proibido. Na Coreia do Sul é assim, está proibido. Não vai na rua desacompanhado, está na escola. Eu acho que o deputado Osmar Terra queria réplica ou tréplica. Eu tô com um pequeno problema aqui, que é 2 contra 1 aqui, né? Então eu preciso de um tempinho um pouquinho maior. Eu preciso de um tempinho. Não, tudo bem. Mas eu queria só fazer alguns reparos aqui. Quando eu falei, doutor Alba, eu não estou pregando ódio contra ninguém. Eu só estou dizendo que, em relação ao processo penal, houve um abrandamento e não um agravamento do processo penal.
nesses últimos anos. E esse abrandamento é responsável também pela piora da situação de segurança. Nós vivemos, não tem outro jeito, nós temos que educar todo mundo. É uma maravilha, é um discurso cômodo. Porque vamos educar e não vamos fazer mais nada. Não precisamos fazer nada. Não, bota todo mundo na Não, escola peraí, hoje. doutor, peraí. A questão, por exemplo, toda pena não acaba com o crime. Isso é uma coisa muito interessante para dizer aqui no auditório da Júris, né? Toda pena não acaba com... Então, a pedofilia nós vamos liberar. Porque não adianta, Não. todo dia tem um pedófilo novo sendo preso. Negativo. Inclusive na Deep Web. Não pode. E eu sou leitor assíduo, inclusive do noticiário policial, e sei que pega a gente na Deep Web. Não caio nessa de usar a Deep Web para qualquer coisa. Porque pega... Hoje, existe todo um setor da Polícia Internacional especializado em Deep Web e redes enormes de pedófilos são presas regularmente por uso da Deep Web. Né? Então, não é tanto assim, não é uma coisa tão tranquila assim. Eu acho que o problema... A corrupção, por exemplo. A corrupção tem sempre corrupção. A gente prende, aí solta, aí prende, penas brandas, já saíram, todos que estavam presos praticamente já saíram, e tal, e a corrupção continua cada vez pior. Cada dia um novo escândalo. Qual é o problema? Não adianta, então, ter lei para corrupção? Claro que tem que ter. De Então, novo. peraí. Não tem que ter Nobre prisão para deputado. corrupto? Claro que tem que ter. Tem que ter. O que eu quero dizer é Permite-me que... uma parte, peraí, uma doutora pergunta. Alba, a senhora só me interrompe. Eu lhe dou a não palavra para de depois. Deixa eu falar. Só não interromper. O Flávio está me interrompendo. Eu sou 1 contra 2. Eu preciso de um tempo um pouquinho maior. Né? Então, o que eu quero dizer é que a lei, ela não resolve, ela nunca vai acabar com a pedofilia. A lei nunca vai acabar com a corrupção. A lei nunca vai acabar com as drogas, mas vai diminuir o número de vítimas. Porque se deixar esse povo na rua, cada vez vai ter um número maior de vítimas. É essa a questão. É essa a questão, por exemplo, da pena para o tráfico. O traficante é o vírus que dissemina a doença. Se não diminuir a quantidade de droga oferecida na rua, nós vamos ter muito mais gente doente. 25% da população não tem como controlar impulso de maneira adequada. E vai cair, é frágil, vai ser vítima da droga. Estava dizendo aqui, a cocaína era usada para combater a depressão. A cocaína, a maconha era para combater a maconha, inclusive. Se vocês veem aquela propaganda que tem ali do Wine Coca, era para combater a dependência da maconha com a dependência da cocaína. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a lei tem que ser dura, tem que ter educação, tem que ter tudo isso que está se falando aqui, mas tem que ter uma legislação, porque todos os países que diminuíram a criminalidade, e eu desafio a me mostrar o contrário, todos os países que diminuíram a dependência química, o número de doentes da dependência química, foram países que jogaram duro. O Japão, em 54, prendeu 56 mil pessoas. Em 58, só 270, porque a epidemia tinha terminado. Tinha tirado da rua a epidemia. O doutor não fala uma coisa muito importante. O Brasil é inundado diariamente de drogas, vinda da Bolívia, vindo do Paraguai, agora vai vir do Uruguai. O Brasil é inundado de drogas. Essa é a causa do aumento das prisões. Não é a lei. Essa lei é uma lei frouxa. Essa lei é uma lei frouxa. Inclusive, não prende o usuário. Nem eu estou propondo prisão de usuário. O usuário precisa de tratamento. Mas não pode ser tratado a pão de ló. Não pode dizer, não tem problema nenhum tu usar, porque ele vai levar a droga para a escola, ele vai disseminar o uso da droga. Tem que ser crime, mas não punido com prisão. A causa do aumento de prisões no Brasil não é o rigor da lei, porque a lei é frouxa. A causa do aumento de prisões no Brasil é a gigantesca epidemia que eu mostrei ali, até nos auxílios-doença, é a gigantesca epidemia das drogas que está tomando conta das nossas ruas e cada vez a gente tem mais dificuldade de sair de casa depois das 6 horas da tarde. Deputado, é isso que está acontecendo. Deputado, eu chego a me comichar, mas sou um magistrado nessa mesa. Agora depois de uma questão também debatida, eu gostaria de uma volta à calma, à paz, e nós temos uma pergunta que enseja isso. Olha, eu tenho sido absolutamente liberal com a palavra e já vou passar a palavra novamente para a professora Alba, que se inscreve. Pois não. Então, a professora Alba vai ter a palavra e, depois disso, eu gostaria que alguém da mesa
tratasse a respeito da proposta de Débora, dizendo que a recuperação da dependência química é fundamentalmente com o exercício da fé em Deus. Eu acho que é uma ideia de esperança que eu trago aos conferencistas sem deixar de garantir a palavra à professora Alba. Ai, agora eu fiquei perturbada. O problema, mais uma vez, está acontecendo. Vocês viram que o deputado Osmar Terra, ele falou do pedófilo, falou qual foi a outra? Do corrupto e do usuário, como se fossem coisas comparáveis. Acontece que o pedófilo provoca um dano terrível contra seres completamente inocentes, vulneráveis, etc. O traficante também. O corrupto, ele gera um dano para a nação toda, para toda a nação. E o usuário, qual é o dano que ele gera? Para ele, não. Para ele mesmo. Vem cá, quando ele fuma maconha, ele está fazendo mal à família dele? Mas como? Como que ele está fazendo mal? Quando vocês bebem, vocês estão fazendo mal à família de vocês? A família toda bebe junta. Canso de ver isso no restaurante, em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. O que é isso, gente? Agora, as pessoas que fumam tabaco, elas se afastam, né, e ficam lá naqueles locais chamados fumômetros, para não prejudicar os fumantes passivos. Mas isso não é o caso dessas drogas que querem gerar punições cada vez mais graves. O problema do tráfico está relacionado com a proibição. O tráfico existe porque a droga é proibida e gera um lucro imenso, enorme. Por que não existe tráfico para bebida alcoólica? Por quê? Por que não existe tráfico para cigarro, que provoca câncer, faz mal? No Paraguai. É mínimo, é zero. E não. Hã? Contrabando, tá certo. Tá certo. Agora, o contrabando do cigarro é uma fatia mínima do comércio do cigarro. Ao passo que o tráfico... Agora é a plateia toda contra mim. Ao passo que das drogas ilegais só tem o tráfico ilegal, não tem mais nada. Não tem mais nada, só tem esse caminho. O caminho do tráfico, que vem a ser também uma espécie de contrabando, da Bolívia, da Colômbia, sei lá mais de onde. É também uma espécie de contrabando que entra aqui, as armas principalmente, né? Então, a outra coisa. Como é que é? Quem financia as armas, a maioria é o tráfico. Exatamente. Onde é que você acha que o traficante tira? Exatamente. Exatamente. E por quê? Por que o traficante tem tanto dinheiro para comprar arma? Porque a droga é ilegal, porque é proibido. Bom, olha só. Vocês sabem quantos livros eu li, quantos seminários eu fui no mundo inteiro discutindo crime organizado? Vocês querem negar a realidade. Vejam só o que aconteceu em Chicago e outras cidades americanas na época da proibição. Vamos examinar, cuidado. Vocês devem ter visto um monte de filmes. O que acontecia lá? Os que produziam e vendiam álcool enriqueceram enormemente, corromperam a polícia, compraram um monte de arma. Todos os conflitos, já que não pode usar a via judicial, eram resolvidos com troca de tiro. Então, meus caros, aí o que aconteceu? Acabou a proibição, Chicago deixou de ser aquela cidade horrorosa.
em que se transformaram as nossas cidades. A taxa de homicídio de Chicago é ridícula perto da nossa. Ridícula. Porque a tolerância 3 por é 100 mil. zero lá. Então, A tolerância gente, lá é olha, zero. É isso que diminui o crime. tem que abrir o olho, porque não é identificando o uso de certas substâncias, mas não de outras. Essas substâncias que são consideradas ilegais é que estão gerando o tráfico, que, por sua vez, está se armando cada vez mais. Eu falei nisso, falei na corrida armamentista. E provocando essa violência que está se espalhando pelo país. Mas o problema está na existência de uma droga considerada ilegal que gera lucros enormes. Então, vamos parar de brincar com isso. Muito bem. Bem que eu tinha chamado a calma. Bem que eu tinha chamado a calma. Isso. Eu quero responder essa pergunta aí depois. Então, por favor, eu vou dar sequência agora ao público, que nós já tínhamos até trazido... Não, que fez a pergunta, aquela pergunta que você fez. Então, já tínhamos trazido até a pergunta, eu convidaria o professor Luiz Flávio. Sim. A recuperação da dependência química com a fé em Deus, se a lei se adapta bem perante essa convicção de muitas pessoas. Essa questão, Deus é complicada. Muito complicada. Muito complicada. Porque cada um tem um Deus, a verdade é essa. Você tem seu Deus, o outro tem o Deus. Eu, nessa matéria de Deus, já digo logo para vocês, muita gente não tem nenhum. Eu acho que nessa matéria de drogas, de Deus, é o seguinte, o Deus do Platão era um Deus fantástico. Deus que eu gosto é o Deus do Platão. Platão dizia assim: tudo que é coisa boa na terra, e se você dizer isso, graças a Deus, se é coisa boa e que evoluiu, que cresceu, fez o ser humano ser maior do que ele era, atribui isso a Deus, eu acho super legal. Tudo que é desgraça na terra, que você diz, em nome de Deus eu tenho que matar, em nome de Deus eu tenho que ser um homem-bomba, isso daí não é coisa de Deus, é coisa do diabo, Então você não pode, o que Platão queria dizer para nós? Você não pode, em nome de Deus, fazer absolutamente nada que cause prejuízo para terceiros. Se em nome de Deus você fez o bem, tudo bem, acho que é Deus. Se você fez o mal para uma pessoa, em nome de Deus, você deveria ser castigado em dobro. Por quê? Conforme Platão. Por quê? Porque Deus não pode ser imaginado para o mal. Deus tem que ser imaginado só para o bem. Então, este Deus, para o bem, qualquer mal. Mal da droga, mal da violência, mal da pedofilia, qualquer mal. Inclusive, mal da corrupção. Aí nós vamos ter que invocar um Deus muito bom, gente boa, porque agora o deputado tocou num tema que neste minuto eu estou pesquisando, nesse instante. Eu vou passar o resto do meu ano agora, janeiro, fevereiro, só lendo sobre isso. Fui agora ao México, comprei 37 livros sobre corrupção e política. Eu vou trabalhar esse assunto. Então, as pesquisas estão indo maravilhosamente bem. A corrupção, de fato, é uma desgraça no país. É uma desgraça no país. E a corrupção começa pelos grandes empresários, não todos, mas aqueles que financiam a campanha do deputado, que depois cobra. E hoje saiu no Estadão, sabe quantos deputados foram eleitos por financiamento desse povo? Sabe? 356 eleitos com dinheiro desse povo que botou a Friboi. A Friboi botou boi para burro na campanha de todo mundo. A questão é saber, o que vai sair para essa Friboi de troca? Isso que agora a gente tem que... Essa é a sociedade civil que tem que olhar, ver o que o deputado, como é que ele foi eleito, quem pagou e que favores vai acontecer, ou que nunca aconteceu favor nenhum, o que é bonito, Você nunca fez favor para nada. Você quer me dar dinheiro? Me dê, mas eu não te faço nenhum favor. Ok, só que isso é um pouco utópico, né? Imaginar que não vai ter favores. Então, esse é um gravíssimo mal mesmo do país, profundo mal. Eu digo educação, todo mundo lá dentro, e corrupção
é a etapa que é inadiável da nossa sociedade civil. É inadiável. Nós não podemos mais deixar de exercer a democracia direta digital e, pela democracia direta digital, cobrar tudo isso de todos e examinar projeto por projeto dos deputados, ato por ato, contrato por contrato. Nós temos que opinar sobre tudo. Opinar. Não somos nós que decidimos, mas tem que opinar. Então, essas são coisas inadiáveis do país. Inadiáveis do país. E, agora, a prisão dos traficantes. O problema aí é grave. O deputado sabe bem que ele é um dos maiores especialistas do Brasil, se não o maior especialista do Brasil, que conhece bem a realidade, seja porque trabalhou aqui na saúde, seja porque agora é deputado, está envolvido nesse assunto. Ele sabe tudo. Nós tínhamos 37 mil presos em 2006. Com a lei nova, hoje tem 150 mil presos. Com a lei nova. Eu pergunto, os grandes traficantes são raros ir para a cadeia. Eu que fui juiz 15 anos, fui promotor 3 anos, fui delegado 1 ano, fui advogado 2 anos, trabalhei em todas as áreas jurídicas. Não vinha um danado de um Pablo Escobar para mim ali, para eu pegar o cara. Não vem, o grande não vem. Vem os pobre, preto, pardo, que vem para a gente. Aí enche a cadeia deles. E aí, isso é grave, porque isso, deputado Omar, isso afeta a certeza do castigo para o traficante. Não tem no Brasil. O desgraçado ganha uma fortuna e ele compra tudo. Compra polícia, às vezes compra até justiça e tudo. Às vezes compra juiz. Tem casos, não. Tem casos concretos. Em Santo André, agora São Paulo, tem caso concreto que o juiz foi condenado por receber dinheiro. Então, aí que está. São os grandes. Agora, como que a gente desmonta o grande? São investigações de inteligência para tirar a fortuna do cara. Enquanto não tirar a fortuna do cara, você nunca desmonta o crime organizado. E quem ensinou isso para nós? Foi o combate da Itália aos mafiosos. Só na hora que a Itália descobriu que, tirando toda a fortuna deles, eu acabo com eles, pronto. A metodologia é essa. Mas nós vamos no de baixo e esquecemos do de cima. Então, esse é o grave problema. Então, em síntese, o discurso todo é este. Claro que muitos têm que ir para a cadeia, mas eu não acho que o Brasil esteja cumprindo sua tarefa de botar os grandes traficantes na cadeia. Não estão. Então, esse é o grave problema. Por isso, de imediato, com essa carência do império da lei no Brasil, é uma carência brutal do império da lei. Primeiro, que nós não gostamos de cumprir lei, em geral. Depois, de outro lado, que a justiça não tem recursos. Ela é muito limitada, os recursos de justiça. Não há certeza do castigo no Brasil para traficante. Conclusão, enfiamos lá de 37 para 150, enfiamos 127 mil de gente lá dentro e o tráfico não diminuiu, o usuário não diminuiu, a oferta não diminuiu, está tudo aumentando. Então, o problema é a ponte. Volta à nossa metáfora. Temos um gravíssimo problema e queremos solucioná-lo. Qual é a ponte? Na minha opinião, não é do encarceramento, não é, salvo dos grandes traficantes, e deles tomar tudo. Como agora, Paulo Roberto da Petrobras, só um que delatou, Paulo Roberto da Costa, já delatou 28 deputados federais, cujos nomes nós vamos saber agora, nos próximos dias, delatou 6 senadores, 6 governadores e ex-governadores, só aí nós já temos 42 políticos delatados por ele, e ele devolveu 75 milhões das contas que ele tinha na Suíça. Isso é efetividade. Isso é uma coisa nova no Brasil. Mas por aí é um bom caminho. Aí nós vamos saber quem são esses 28 deputados, quem são esses 6 senadores, quem são esses 6 governadores e ex-governadores, nós vamos saber agora nos próximos dias. E, claro, aí nós temos que dizer, vão em cima de todos e cobrar que o parlamento casse o mandato deles. De imediato. Tem que caçar. Porque não pode ficar no parlamento uma pessoa que está acusada de corrupção. Como agora o André Vargas, que está acusado de corrupção, e por 6 vezes a Comissão de Justiça da Câmara não consegue reunir para votar o recurso do cara. E está protelando. Porque se protelar até janeiro, ele sai no mandato, numa boa, não foi condenado, não entra na lei da ficha limpa. E pode se candidatar
agora daqui 2 anos para prefeito, como ele quer. Então, isso que não pode isso acontecer no Brasil mais. Nós temos que passar o Brasil limpo dentro do Estado de Direito. Não podemos ser trogolites e doido, ficar por aí doido, condenando todo mundo de qualquer maneira. Não, calma, calma. Existe o Estado de Direito vigente, tem que ser respeitado, mas tem que agir com muita dureza agora contra todos esses que estão destruindo o Brasil, e deveria botar todo esse dinheiro na educação. Na minha opinião, fiar todo mundo da escola amanhã, pegar todo esse dinheiro e botar na educação. Né? Deixa eu falar sobre o assunto. Tem um comentário de Luiz Carlos Bardot, Luiz Aquiles Bardot. Ele faz alguns comentários sobre a justiça terapêutica. Diz que o Rio Grande do Sul, através do Ministério Público, Poder Judiciário e Defensoria Pública, criou a justiça instantânea, que trabalha com o Estatuto da Criança e do Adolescente na condução das questões de drogas. Aí ele faz algumas alusões sobre a justiça terapêutica e pergunta ao deputado Osmar Terra qual é a sua opinião a respeito. Eu acho que, quando nós trabalhamos com a questão de recuperação de um dependente químico ou de atendimento nessa área, tudo que tiver resultado prático é importante, tem que ser pensado. Né? Por exemplo, a questão da fé. Vamos começar lá pela fé. A questão da fé, se a pessoa acreditar naquilo e que ela fazendo, ela acreditando na divindade que for, ela tem condições de melhorar, de sair e de ficar em abstinência, porque a luta da droga não é uma luta qualquer, a pessoa se mantém abstinência. Quando eu estou falando da memória, que a dependência química é uma memória, o que eu estou dizendo? Que essa memória está sempre ativa. A pessoa pode, às vezes, ficar 1 mês, 2 meses, 1 ano sem usar a droga, mas qualquer momento de estresse dela, qualquer momento de tensão dela, volta a memória da sensação que a droga causava, aquilo está pronto lá, está para sempre lá no cérebro dela. Volta aquela sensação e ela recai. A recaída é a regra. Quem lida com o dependente químico, quem está aqui e lida com isso, sabe o que eu estou dizendo. As familiares de dependente químico sabem o que eu estou dizendo. É a regra a recaída. Não é porque ele é malvado, porque ele não é um sem vergonha, porque não, é uma doença crônica incurável. Incurável. Doutora Alba, eu fico quieto nas suas... Me deixa falar, pelo menos. Né? Então, o que eu estou dizendo é que nós estamos discutindo tudo. A justiça terapêutica tem resultado prático? Tem. Ela tem que ser usada, tem que ser disseminada, tem que ser usada a justiça terapêutica. Tem a comunidade terapêutica, que é um tema polêmico, que o Ministério da Saúde é contra. É uma coisa muito curiosa. A presidente Dilma mandou fazer convênio com a comunidade terapêutica e o Ministério da Saúde não fez nenhum. Né? Desobedeceu. Porque a turma que está lá, a ideologia deles é para liberar a droga, não é para enfrentar. Então, a comunidade terapêutica, porque tem igreja, tem isso, tem aquilo. Olha, se uma pessoa vai para a comunidade terapêutica, fica 9 meses, no mínimo, em abstinência. Porque, na verdade, o que a comunidade terapêutica faz é uma abstinência assistida. Se ela segue protocolos técnicos adequados, tem um médico lá que examina, porque, normalmente, eles têm mais de uma patologia mental, não é só a dependência química, ele tem outros problemas que precisa tratar junto. Se tem esse acompanhamento, fica 9 meses em abstinência, ele tem muito mais chance de continuar um tempo maior em abstinência do que aquele que vai, sai, desintoxica, sai do hospital e volta para casa. Ele volta para o ambiente todo que lembra a droga. Ele caminha na rua que ele usava a droga. Ele vai recair muito mais rápido. Ele vai ter muito menos período de vida útil, né, para a sociedade, para a família, para tudo. Vai diminuir esse tempo de vida útil dele. Então, tudo vale se tiver resultado prático. É isso que eu estou dizendo. O critério da verdade é a prática. Né? Fazer discurso, eu vejo muito... Não é o caso nem da doutora Alba, nem do nosso juiz, Matias Flack, nem do nosso doutor Flávio. Mas eu vejo assim, eu tive debate já na Globo News com a Lenita Lengruber, lá do Rio de Janeiro, que foi diretora do Centro Penitenciário e tal. É um discurso estratosférico. É quem está na Torre de Marfim da universidade tentando entender o mundo e não entende nada. Porque não tem nenhum... Graças a Deus, ela não deve ter nenhum filho usuário de droga, dependente de droga.
Né? Ela não conhece esse mundo. Eles não sabem que mundo estão vivendo. Eles não sabem que mundo estão vivendo. E essa história de dizer que dependente químico usa droga, só prejudica ele mesmo, conversa. Conversa fiada. Ele destrói a família. Ele arrebenta com a família. Eu tive um afilhado, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci na minha vida. Eu vi nascer esse menino. Ele cresceu lá em Santa Rosa, onde eu morei muitos anos, fui prefeito. Ele cresceu, filho de uma médica, passou no vestibular da URGS em 5º lugar, sem nunca fazer um cursinho. O menino era um gênio, o menino. Veio para Porto Alegre. Quando ele estava no 2º ano de medicina, caminhando na calçada, uma caminhonete subiu na calçada a 100 por hora, esmagou ele contra a parede e matou na hora. Destruiu. Eu não conseguia reconhecer o corpo dele no velório. Foi o velório mais triste da minha vida. Aí foram lá, o sujeito que fez isso com a caminhonete. Fizeram o bafômetro normal, não deu nada. Aí um delegado resolveu, não, mas vamos examinar o sangue dele. Estava de maconha até o talo. Era um usuário, não era nem um dependente químico, nem um traficante, era um usuário. Destruiu uma existência inteira, uma família inteira, ele destruiu. Achar que quem tem transtorno mental da droga só causa dano para ele, ora, é quem não conhece a sociedade, não conhece a humanidade. Não, vamos pensar bem. A professora Alba parece que queria falar também sobre o assunto. Sinceramente, eu estou me sentindo tratada aqui como se eu fosse uma idiota. Uma idiota que não entendesse nada de nada. Não é? Agora, vamos pensar juntos um pouco. Se o usuário, com essa memória, ele vai sempre voltar a usar, por que interná-lo? Ele vai ficar eternamente internado? Eternamente... Se, ao sair da internação, ele vai na rua e vai recordar, vai ver os locais onde ele usava, vai ver as pessoas com quem ele usava, vai voltar à família que provavelmente ele tinha uma relação complicada. Aí ele vai voltar a usar? Certamente. Espera aí. Aí aumenta o tempo da internação, mas a memória está lá ou não? Foi isso que ele disse. Não importa o tempo, a memória está lá porque é incurável, ele disse. É incurável. Peraí, agora quem está falando sou eu. Tratar a vida inteira. Agora Tem que tratar a vida inteira. Olha, é um público tão educado, por favor. A plateia poderia manter a compostura que teve em todo o debate. Por favor, professora Alba, termine, professora Alba. Bom. Não, olha, por favor. não, se é... Não, por favor. Nós tivemos um debate tão frutuoso. Eu gostaria da mesma forma de proceder do público como aconteceu até agora. A professora Alba vai dar opinião, quem concorda, quem não concorda, não concorda. Mas, por favor. Por ser parte de uma minoria que já sofreu discriminações, etc., etc., a reação da plateia, ela me afeta. E eu começo a não conseguir dizer o que eu pretendia dizer, a ficar perturbada por isso. Provavelmente, as pessoas que vão usar drogas, e não é o meu caso, a única droga que eu uso é o vinho tinto. É a única. Não tem mais nenhuma. Provavelmente, o usuário de droga também, quando perturbado, ele vai procurar aquelas fontes de prazer que ele não está conseguindo ter com as pessoas com as quais ele convive. Não é? Por isso que eu prefiro sair, porque eu sei que está me chateando, que eu vou sair daqui infeliz. Eu não quero isso. O ser humano não quer infelicidade. O ser humano procura felicidade e ele tem direito a isso. Isso está na Constituição dos Estados Unidos, sabia? O direito à felicidade devia estar na Constituição brasileira também. Todo ser humano tem direito à felicidade. Infelizmente, o usuário de drogas, ele procura de uma maneira torta. Que ele acha que, por ser mais curta e mais rápida, é a ideia, mas é que ele tem que aprender, e aí que entra
o educador, mas o educador não está só na escola, o educador está em toda parte. E o que ele tem que fazer é mostrar para esse jovem, para essa criança, que há outras maneiras, muitas outras maneiras, de conseguir obter também a satisfação, né, a tal da felicidade, mesmo que ela seja uma felicidade passageira. Por isso que é tão importante esporte, atividades culturais, música, muita música. Música é um santo remédio para tudo, não é? E aí nós entramos na discussão sobre a religião. A religião ela é importante também. Ela é importante na medida em que ela traz esse bem-estar, na medida em que ela faz com que as pessoas que pertencem àquela congregação, elas se sintam bem juntas. Né? E Deus, a ideia de Deus, de quase todas as religiões, exceto os fundamentalistas fanáticos, é amor. Não é? É amor, é cuidado, é dedicação ao outro. Por isso que me aflige muito ver tanto preconceito, né, contra o usuário, como se ele estivesse destruindo famílias, invadindo calçada para matar pessoas. Isso é um caso. Tem tantos outros casos de pessoas que não estavam sob o efeito de nenhuma droga ilegal e que mataram do mesmo jeito. Tem tanto caso de pessoas que, por causa de um olhar enviesado, mataram, pegaram um revólver e mataram. Então, o que a gente tem que combater são essas irresponsabilidades, não é? Controlar, ensinar a controlar o uso, porque o problema não é o álcool, o problema não é a maconha, o problema não é o tabaco, o problema não é nem a cocaína, o problema é a relação que o usuário tem com aquela substância. Se ele sabe controlar, se ele sabe usar, não é? Nós não estamos pedindo abstinência absoluta de todas as drogas, porque isso é impossível. Em nenhuma sociedade do mundo, na história toda da humanidade, teve isso. Você vai lá no Xingu, eles estão usando. Eles estão usando substâncias que a gente nem conhece ainda, não é? Mas usam como? Usam ritualmente, usam de uma forma controlada. Eles sabem quando, como e quem pode usar. Aqui não, com esse negócio de um comércio, no fundo, completamente liberado, porque não tem nenhum controle, não é? É vendido para criança, é vendido para mulher grávida, é vendido para todo mundo. Esse é o problema. Pronto. Obrigada. Meus amigos, eu tenho a impressão que está muito bom o debate, muito feliz o nosso encontro de hoje à tarde. Eu vou encaminhar a última questão, pelo horário que já avança um pouco, e tenho a impressão que aproveitamos todos da atividade dos nossos palestrantes. Então, encaminhando o final. A única forma de você levar uma mensagem para ele, ora se leva uma mensagem de religião, ora se leva uma mensagem de filosofia, ora se leva uma mensagem de ética, mas essa mensagem tem que chegar nele. Mas, sobretudo, ele tem que se julgar que ele é um ser humano, porque hoje eles são só bactérias ambulantes. Fica o dia inteiro drogado, é bactéria ambulante. Então, essa questão toda, a educação é isso. Por isso que eu insisto na história da ponte. Foi uma metáfora que me veio aqui, mas é sobre ela que nós temos que, de fato, raciocinar. É qual a ponte que vai nos conduzir a algo razoável. A professora Alba disse, não existe sociedade sem usuário de droga. Não existe, nunca existiu. Um rei chinês, um imperador chinês, já usava droga em 2770 a.C. Não tem isso. Portanto, a droga, vai ter o grupo que vai usar droga, vai ter o grupo que é corrupto, vai ter o grupo que é fumante, vai ter o grupo que é isto, que é aquilo, que é aquilo. Mas, então, buscar a ponte. O que eu discuto, então, minha preocupação é sempre que a ponte do encarceramento não é uma boa ponte, porque lá dentro, hoje, salvo para traficantes, grandes traficantes, que, aliás, eu tacaria o cara na cadeia, e mais que isso, eu tomaria tudo desse cara, os bens dele. É esse que é o... Agora, o restante do pessoal que está lá dentro, isso daí não trouxe nenhuma melhora. A gente tem que falar de dados objetivos. O que importa é a verdade. O professor, o deputado Omar citou Marx, e a verdade é a realidade. Então, desse povo todo que está lá dentro do cárcere, é uma ponte que foi posta, mas funcionou?
Funcionou? É essa ponte que queremos? Não é essa ponte. Então, é outras pontes que temos que abrir para buscar solução para o problema que é grave. E temos que ter essa ponte, gente, que não pode fechar os olhos para essa realidade. Não vou fechar os olhos. Não, o Brasil não tem problema com as drogas. Como não tem? Como não tem? É grave. Não tem problema de corrupção. Como não tem? Tem gravíssimo problema de corrupção. Então, não podemos fechar os olhos para os problemas. Mas qual é a ponte que me leva lá com mais segurança, com mais efetividade, com mais algo real? O que é real? Né? Então, é por aí. Então, eu diria isto, nesse sentido. E, ok, o meu posicionamento fica como um posicionamento nesse sentido de que não foi frutífero esse debate. Foi um debate muito frutífero. Você ouviu vários posicionamentos, experiências dos dois, que têm longa experiência. Eu sou um curioso nessa matéria só, mas a professora Alba tem longos anos de experiência, e o deputado Omar, hoje, é dentro do parlamento o mais especializado nessa área. Então, estamos falando com o Papa desse assunto hoje dentro do parlamento. Não é uma pessoa qualquer que está falando. É médico, tem experiência administrativa, executiva, inclusive. Não é só experiência parlamentar. Então, acho que foi extremamente produtivo. Eu parabenizo aqui o Luiz Matias por este debate, a júris, por um debate muito frutífero, muito frutífero. E, como eu disse antes, sorte que o deputado é deputado, está acostumado com todo este diálogo, mas ele está super acostumado lá dentro do parlamento. Eu só vi isso lá até hoje, todas as vezes que eu fui lá, eu só vejo isso lá, discussão. Bem, então, parabenizar todo mundo. Eu comecei parabenizando e eu finalizo parabenizando todo mundo, e, sobretudo, os heróicos que ficaram até o final para buscar aurir nesta fonte de debates as últimas informações, porque é assim que você pode se posicionar. Não tem outra maneira de você se posicionar, se não saber o assunto. Tem que saber, tem que escutar, tem que falar. Bem, feito isso... As palavras do professor Luiz Flávio são as palavras de todos nós, agradecendo aos palestrantes, agradecendo ao... Peraí, eu queria falar. Está injusto, é questão de justiça. Absolutamente à vontade, por favor. Não, eu queria, pelo menos, fechar, né? Eu acho que o doutor Flávio fechou, eu queria fechar o que eu estava dizendo aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não sou a favor de prender ninguém, não sou a favor de maltratar ninguém, não tenho ódio de ninguém. Eu tenho um problema para resolver na minha sociedade. Eu sou um profissional da área de saúde pública, e vejo as pessoas adoecendo cada vez mais por uma epidemia, que é a epidemia das drogas, que é visível. Quem caminha na rua sabe o que eu estou falando, né? Quem passa nas praças tem certeza do que eu estou falando, né? Cada dia tem mais. Eu vi um depoimento de um menino que eu me obriguei a lidar com o problema concreto. Então, eu vi um depoimento de um menino numa pracinha lá de Santa Rosa dizendo o seguinte: ele tinha ficado 2 meses em abstinência, num tratamento que ele estava fazendo. Menino de 15 anos. Aí ele voltou, ele recaiu, ele voltou para a pracinha de noite, onde eles consomem a droga. E ele diz: olha, eu não conheci mais ninguém, todo mundo novo lá. Mudou todo mundo. É um fenômeno que tem uma propagação geométrica, nós não estamos brincando, não é uma coisa simples. Quando eu falo que é importante tirar de circulação o traficante, tirar quem vende a droga, eu não estou falando em prender o usuário. O usuário ele tem que ser constrangido, não pode deixar de ser crime o uso, mas ele tem que ter penas alternativas, tratamento compulsório, alguma coisa ele tem que ter para ajudá-lo, né? Agora, o traficante tem que sair da rua para diminuir a circulação do vírus, diminuir a epidemia. Nós não vamos diminuir, nós não vamos ter gente suficiente para participar das escolas que o doutor Flávio está falando, se nós não diminuirmos a quantidade de pessoas que estão entrando em dependência da droga. Né? Nós estamos vivendo um drama, é o maior problema de segurança e de saúde hoje do Brasil, na minha opinião, que mata mais jovens entre 15 e 25 anos, é a questão da droga. E há uma incompetência do governo em trabalhar esse assunto. Não há prioridade do governo em trabalhar esse assunto. Embora a presidente Dilma tenha apresentado um belo programa, que é o Crack é Possível Vencer, ela não consegue executar uma ação importante desse programa. Nós temos uma fronteira de 12 mil quilômetros com os produtores de drogas, os maiores produtores de drogas do mundo, e temos 900 homens da Polícia Federal para patrulhar isso aí. Vocês acham que isso é preocupação do governo em controlar?
Nós temos essa epidemia dos jovens, que seja qual for a cor que estão sendo presos, né, como traficantes, porque só é preso traficante, o usuário não é preso, né, só é preso traficante, eles estão se multiplicando dia a dia por causa da oferta gigantesca de droga que entra pela fronteira. Nós temos um tsunami de drogas hoje no Brasil. É gigantesca a oferta, não é a lei que está levando eles para a cadeia. A lei é apenas uma parte do processo, é a quantidade gigantesca de oferta de drogas. E a lei e o governo, como está trabalhando esse assunto, são insuficientes para resolver isso. Nós temos que imitar os bons exemplos? Temos que imitar, sim. O Brasil, cortando a epidemia, ele vai poder fechar presídio, como a Suécia fechou, como o Japão fechou, né? Vai poder fechar presídio, como a Holanda fechou, mas as leis foram duríssimas para conseguir cortar a epidemia. É isso que nós estamos discutindo. É isso que nós estamos discutindo. Na Holanda, as leis são duríssimas, doutor. Aqueles coffee shops lá não são previstos na lei na Holanda. Aquilo lá é um arranjo comercial à parte da lei, né? Eu conheço, nós fomos lá e discutimos esse assunto, inclusive, com o parlamento holandês. Então, eu quero dizer que nós estamos aqui discutindo talvez a coisa mais importante que a gente tem a discutir hoje para a nossa saúde dos nossos filhos e a segurança da nossa família. Se vai ter droga sintética nova a cada dia, tudo bem, mas a grande massa de drogas que está se usando na rua é essa droga conhecida, é o crack, é a cocaína, é a maconha, são drogas, uma fortalecendo a outra, uma levando ao consumo da outra. É difícil encontrar o usuário de uma droga só. Em geral, ele usa várias drogas ao mesmo tempo, inclusive o álcool, que é uma droga permitida, e, por ser permitida, causa o dano que causa. Né? Causa esse dano gigantesco que causa. O álcool tem que ter cada vez mais restrições, como o cigarro tem que ter cada vez mais restrições, porque causam dano. A físico, o cigarro é mais físico do que mental, né? Mas as outras causam um transtorno mental gigantesco. Então, o que eu quero dizer aqui é que a educação redime tudo. Mas daqui até lá, até ter educação, que pode ser até 1 ano, 2 anos, nós temos que cuidar dos meninos que estão morrendo hoje na rua. Hoje vão morrer muitos meninos na Cracolândia de São Paulo, na Cracolândia de Porto Alegre, nas pequenas Cracolândias de Porto Alegre, nas casas, né? As pessoas estão se consumindo e prejudicando a sua família e prejudicando os outros, a sociedade como um todo. Então, nós temos que ter, sim, leis que tirem de circulação. Ah, mas o usuário é um pequeno traficante, não dá para botar ele junto com o Fernandinho Beiramar. Tudo bem. O Rio Grande do Sul tem uma proposta muito interessante, que são presídios especiais para pequenos traficantes com tratamento. A China tem campos de reeducação. A China tem pena de morte para o tráfico. Tu entra lá no aeroporto, é pena... Aqui, qualquer transporte de droga é punido com a morte. E não acabou. Está na frente do... Não, mas é não acabou o contrato. A China tem 13 mil homicídios por ano. O Brasil tem 56 mil. A China tem 7 vezes a nossa população. Então, vamos combinar que as leis lá funcionam. Agora, eu não estou pregando pena de morte. Agora, eu acho que o rigor da lei é muito importante. O ser humano, desde a Bíblia, desde os seres mais primitivos, dos primeiros seres humanos que caminharam no mundo, tem que ter regras. Tem que ter regras e tem que fazer cumprir a regra. Senão, a sociedade se dissolve. Então, eu acho que é muito bonito o discurso da liberação, é lindo, seria muito mais fácil, vamos liberar e terminam todos os problemas. Né? Não é isso que acontece, nenhum país do mundo teve essa experiência e conseguiu chegar lá, e todos os países do mundo que estão hoje com melhor qualidade de vida, menos gente doente e com muito menos homicídio que o Brasil, foram os que jogaram mais duro para cortar a epidemia. É isso que nós temos que fazer. Estou até desanimada de abrir a boca. Mas, olha só, vamos pensar o seguinte. O que aconteceu com o cigarro? O cigarro sempre fez muito mal, e tinha muito mais fumantes. Né? O número de fumantes desse país foi diminuindo, 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 sem que houvesse nenhuma proibição. Sabe? O que você fez? Uma restrição ao uso em locais públicos, não é mesmo? É, a propaganda cortou. E uma propaganda educativa. Não foi na escola. Foi uma propaganda educativa, massiva, massificada, o tempo todo na televisão. A mesma coisa se fez em Nova York em relação à cocaína, ao crack. A gente entrava em qualquer loja, qualquer metrô, trenzinho de metrô, estava lá um monte de coisa sobre os efeitos
deletérios da substância, né? E onde podia procurar ajuda. Em Nova York, em grande medida, até hoje, existe uma população usuária de crack, só que essa população usuária de crack ela é atendida em ambulatórios de rua, onde eles foram reinseridos no trabalho, eles trabalham hoje, reinseridos na família, uma grande parte deles. É um número muito pequeno de moradores de rua que usam crack, né? Que sempre usam álcool, usam crack, etc., e que têm problemas, distúrbios mentais graves, né? Mas os demais, eles já estão inseridos no trabalho, na família, têm uma vida normal, só que continuam usando crack. Usam crack controladamente. É isso que não pode, o que a gente não pode é demonizar a substância, e demonizando a substância, demonizar o usuário também, porque assim vocês não vão ajudá-los, vocês não vão educá-los, vocês não vão fazê-los perceber o mal que eles fazem a si mesmos. Não é? A ideia é, vamos lá, vamos mostrar para eles o mal que eles fazem a si mesmos, porque essa substância, elas têm efeitos negativos. E é óbvio que a política mais eficaz será justamente aquela que vai se concentrar nas crianças e nos jovens. Agora, nos usuários que já estão com aquela memóriazinha embutida e que são incuráveis, porque o alcoólatra também é incurável, o alcoolismo também é uma doença incurável. No entanto, há modos de controlar esse uso, há modos de lidar com essa situação. Não é? Que não meramente internar e deixar o máximo de tempo possível internado, o que, obviamente, dificulta a reintegração no trabalho, a reintegração na família, etc. É isso que eu tinha para dizer. Só essa história aqui, agora, só meio segundo aqui, Matias. Desculpa. Essa história de propaganda tem algumas que pega a gente, né? Danada a propaganda, né? Vai lá. Eu nunca fumei na minha vida, nunca fumei, nunca, nem 10% de cigarro nunca fumei. Nunca me atraiu isso. Mas aí, de vez em quando, você vai numa festinha, tá meio embaladinho lá, bababá, e te oferece, vai um cigarrinho. Eu não vou fumar. Mas qual é a propaganda que me pega? Cigarro prejudica a atividade sexual. Digo, estou fora disso. Quero nem saber, não vai me prejudicar bem na atividade sexual, estou fora disso. Faz bem. Claro! Educar as crianças desse jeito. Meu cara, você não vai ter sexo legal, não. Gente, muito obrigado pela atenção, muito obrigado aos conferencistas.